Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola, falando muito desse momento do nosso galão da massa que não vive um bom momento no Brasileiro, né? A gente saiu muito bem aí do estadual do Mineirão, mas infelizmente não conseguimos ganhar ainda no Brasileiro. Esse time não deu liga para o Campeonato Brasileiro, que a competição subiu o patamar, né? O estadual, os times um pouco mais abaixo, né? Então, agora no Brasileiro, se Deus quiser, o Atlético precisa engrenar e sim, o Cuca falou aí e vai ser muito repercutido pela mídia. Então, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Depois da derrota para o Santos, o Cuca avisou que o Galo precisa voltar a vencer para não entrar em crise. Dito isso, será que o Cuca vai fazer mudanças no time titular que encara o Botafogo no domingo? E essa pergunta eu já jogo no seu peito, Brenão. Tem que ter mudanças? Como que você está vendo esse time para encarar o Botafogo? Lembrando que existem alguns traumas, machucados ou cicatrizes do torcedor do Atlético para com o Botafogo. E isso acaba dando um peso maior para o adversário que vem aí. Se for para a gente pegar o elenco que o Atlético tem hoje à disposição do Cuca, eu não consigo enxergar uma mudança que agregaria algo no geral do time. Talvez se você vir e falar, o Scarpa não tá bem, vamos colocar o Bernard? Não acho que seria uma situação. Você trocar o Natanael pelo Saravia, para mim também não acho que vai criar um impacto. Eu acho que o maior impacto é você mudar a postura do time. Sabe? É a postura, é a entrega, a determinação, o que a gente viu na zona mista depois do jogo contra o Santos. O time começou bem, depois teve um deslize aqui, o time ficou meio sem foco aqui. Eu acho que isso tem que mudar no Atlético. Não dá para ficar tomando gol bobo, né? Tem que tentar entrar e quando tiver oportunidade, decide a partida. Nos últimos jogos aí, o Atlético só correu atrás do placar, né? Só tomando gol e correndo atrás. Você tem que ter uma tranquilidade. O Cuca falou, se eu tivesse saído na frente contra o Santos, eu poderia ter visto um jogo diferente, mas aí você toma um gol e logo em seguida toma outro. Então eu acho que agora a questão, sabe, Elton, não é mudar a peça. Eu não acredito que as peças vão adiantar. Eu acho que é questão da postura. Atitude. Ô, Caio, eu queria ver com você o seguinte, o Breno tá falando que tem que mudar atitude, mas também às vezes postura muda o perfil de um time, visto o Cruzeiro. O Cruzeiro mudou algumas peças e pegou e conseguiu entregar algo diferente. Eu tenho chamado a atenção para o sistema defensivo do Atlético, que está muito exposto. O sistema defensivo tem tomado mais gols que tomava normalmente. E antes, no Campeonato Mineiro, a gente tinha o Alan Franco, que estava bem, e o menino que fazia a dupla com ele. De repente, o Cuca mudou. Perdeu o Alan Franco e tirou o menino do time. Colocou o Rubens, colocou o Fausto Vera. Ele deu uma mudada ali, quem estava à frente da zaga. Dito isso, você acha que também o meio-campo do Atlético está desguarnecendo o sistema defensivo do Atlético? Com certeza, Elton. Para mim, é o principal problema do Atlético. Se a última linha está sofrendo tanto, passa muito por um meio de campo mais frouxo na marcação. E eu concordo com o Breno. Acho que realmente o principal é a mudança de comportamento. Mas isso talvez passe pela mudança de algumas peças, né? Eu, sinceramente, não consigo entender o Gabriel Menino ter perdido tanto espaço. Acho que é importante ele voltar à equipe titular, porque é um jogador de mais pegada, de maior intensidade, pode agregar bastante. E aí, eu ia até falar que o Atlético, de fato, ele não briga até o momento para não cair, mas preocupa muito a gente ver o desempenho do Atlético contra equipes que devem ficar o campeonato todo na parte de baixo, né? Como no caso Santos e Vitória. E o Grêmio também. Exato. Nossa, o Grêmio que acabou de ter um treinador demitido, né? Por 4-1. Exato. E aí, dentre os inúmeros problemas, para mim, o Atlético precisa urgentemente ter um meio de campo mais compacto, menos espaçado. Contra um Botafogo que tem um meio muito encaixado. O Botafogo realmente passou por muitas mudanças no elenco, mas a base do meio segue a mesma, né? Com o Gregory, com o Marlon Freitas, com o Savarino. Se o Atlético entrar com as mesmas peças contra o Santos, que entrou contra o Santos, eu acho que pode sofrer demais nessa partida de domingo. Eu vou fazer uma promessa aqui para todo mundo. Que no domingo, na coletiva, eu
faça a zona mista e coletiva ao mesmo tempo, não dá. Não vou estar na coletiva. Mas eu vou Você vai fazer a pergunta? Não, eu vou conversar com todo mundo que estiver lá e falar, alguém tem que perguntar pro Cuca, porque senão o Elton e os amigos não vão ficar sossegados. Por que o Gabriel Menino tá perdendo a posição pro Rubens? Eu acho que a questão não... Ninguém vai ter que perguntar pro Rubens. Mas eu acho que a questão não são das pessoas do programa. Acho que a questão não, são todo mundo. os vários o Caio chegou aqui agora, milhões de torcedores do Atlético. Eu acho que são Quantos torcedores do Atlético não estão perguntando sobre isso? Eu não entendo como isso não é feito na coletiva. Ele foi mas taticamente eu acho que dá pra entender a lógica do Cuca. O Rubens é um cara que marca mais do que o Gabriel Menino. Defensivamente ele é melhor. Mas ele tá no meio pra frente, tá sendo. Ele não consegue. Mas então, ele tá sendo como volante? O Cuca sendo supersticioso como é que é, acho que ele tem que refletir. Desde que o Rubens virou titular, o rendimento caiu. Ele fez um teste pra tentar aumentar o poder defensivo. Eu discordo de você. Não deu certo. Eu discordo de novo do André, porque eu acho que o menino tinha que entrar. Porque o Rubens até tem um campo, o Rubens é mais marcador do que o menino jogando na do Rubens. Jogando do Rubens. Lá. Ou aqui, como lateral, não aqui. Não aqui. Não aqui. Pra mim. Isso. Mas aqui é o Posto Vera que tá fazendo aqui. Ele tá fazendo mais ou menos a dele ali. Só que ele passou a linha, ele não sabe fazer a bola. Ele não... Deu uma assistência esse dia pro Rubens. Você não vê o Rubens, mas só. Tomando bola aqui. Eu acho que o André, eu acho que é por aí. Eu acho que é uma junção. Eu acho que o Cuca, por exemplo, ele entende que o Rubens, e aí é uma informação, né? Que nos treinos ele tá muito bem, que ele fisicamente ele tá se destacando, ele tem uma força de marcação muito boa, então ele entende que eu tenho um jogador ali que eu preciso colocar no time. Tá, agora, aonde eu vou colocar no time? Aí ele começa a analisar. Eu vou tirar o Scarpa? O Scarpa não tá sendo tão bem olhado assim pra mim. Tudo bem, mas na cabeça do Cuca ali, ele entende que, por exemplo, o Gabriel Menino talvez não esteja fazendo o que o Rubens poderia fazer, inclusive que você coloca muito, de talvez pisar mais, sair um pouco mais. Tá, mas então, vamos lá, vamos usar o nosso... Aí ele desmancha o meio campo. Tudo. Aí vamos usar o nosso campinho aqui. Vamos ao nosso campinho. Você não tem o Franco. Aí você coloca Fausto Vera, com pouco ritmo, Menino, Rubens e Scarpa. Você não preencheu melhor o meio campo? Você não preenche melhor e não mas aí você vai mudar, aí você tá querendo mudar um triângulo, um trio. Não, vou mudar. Aí eu tiro um atacante. Pois é, eu tiro um dos atacantes. Mas ele não vai tirar esses caras hoje. Mas, cara, ele precisa fazer algo. Eu só vou dar algo. uma lembrança pra vocês em relação ao que você tá falando da questão do Rubens. No jogo treino do Atlético, quem foi o volante? Foi o Rubens. Breno. Não, tô falando assim, não é uma coisa que na cabeça dele ele não entende. Ele acha que o Rubens pode fazer aquilo ali. Bem, só que tem um detalhe, né? Talvez pode agravar. A falta do Alan Franco pode mostrar uma deficiência nisso. É que de repente o Atlético perdeu o meio-campo que estava encaixado. Uma por lesão e outra por opção do Cuca. Mas eu não me surpreendo em relação ao Gabriel Menino, porque eu não acho que o Gabriel Menino estava voando e era titular absoluto. Não, acho que era isso. Ninguém está falando que estava voando. Eu sei, mas eu acho que, assim, se você parasse pra pensar assim, qual era o jogador que estava ameaçado nesse time, do meio pra frente? Eu acho que é o Gabriel Menino. Porque o Scarpa é um cara que a qualquer momento ele pode resolver uma partida, ele tem uma qualidade técnica? Tem. Coelho, Rony, Hulk, você vai mexer nesse cara? Você não vai mexer. Eu levo desse jeito, sabe? Então, Breno, eu só gostaria de ver o Atlético, neste momento que não tem o Franco, que tem a lesão do Arana. Eu não estou falando que seria a solução e nem que o Gabriel Menino é a solução dos problemas do Atlético. Seria muito fácil um jogador resolver o problema. Eu gostaria de ver Vera, Menino, Rubens, Scarpa, Hulk e Coelho. Eu acho que necessariamente não é o ideal. Nesse momento, o Cuca precisa não de repensar o sistema, mas de tirar um atacante. A gente, só fazendo um paralelo de uma maneira diferente, o Jardim contra o Mirassol não colocou Dudu e Wanderson. Depois ele não foi sacando. Eu sei que são coisas diferentes. Sim. Talvez o momento é que pede isso. Exato. E o Cuca tem capacidade. Exato. Outra coisa, de não fazer o Atlético ir lá no campo do adversário. Talvez o Atlético tenha que jogar um pouco mais em transição. E se você tem o Hulk ao lado do Coelho, de repente você pode fazer isso de uma maneira melhor, com o Rubens saído pelo corredor. Mas você tiraria o Rony? Eu tiraria o Rony hoje. Se tivesse de sacar... Tô falando, não gostaria de tirar nenhum deles. Ô, Breno, buscando o equilíbrio pro Atlético dentro de campo nesse momento, Elton, desculpa, eu tiraria o Rony. Não porque ele tá mal, tá? Mas por conta do coletivo. Exato. Eu concordo com o Valor. Todo mundo tiraria o Rony aqui, então. Eu explico por quê. É por causa da sequência que o Atlético vem. Algo precisa ser feito. São 6 gols sofridos em 4 jogos. 4 jogos é muito. Tem que estancar. É muito. E olha para a tabela, é preocupante. O sinal
tá ligado. O sinal de alerta do Atlético tá ligado. Ó, e inicia hoje a instalação da grama sintética lá na Arena MRV, o material importado da França, e começou a ser posicionado no estádio. Mais uma parte da grama continua retida no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por causa da greve dos auditores fiscais, que já dura mais de 100 dias. Brenão, é esse o cronograma mesmo, né? Vai começar já uma instalação com uma parte que já estava na arena e aí é ficar aguardando o fim dessa greve. Na verdade o cronograma já foi totalmente já foi todo atrasado, né? Porque era pra gente já ter jogado contra o Vitória lá na arena. E aí, por conta dessa situação, vale lembrar que o Atlético está agilizando essa situação porque demanda mais ou menos 11 dias para você colocar toda a grama, instalar tudo. E aí você vai ficar parado esperando. Você já tem um pedaço ali, você vai colocar colocando. E agora... Mas e quando essa greve vai acabar, ó? Pois é. E quando vai chegar a outra parte? Nós fizemos aqui até a gente fez um cálculo, né? Em cima do jogo contra o Fluminense, dia 11 de maio. 11 de maio. Ainda está em tempo, mas daqui a pouco também vai começar a ficar esmagado. Agora, o principal... Olha o que o atleta está perdendo de receita, hein, cara? Aqui, se não chegar até, pelo cálculo nosso, se não chegar até o dia 25, vamos pôr assim, já fica apertado semana que vem. Jogo contra o Fluminense. Já semana fica apertado. Que vem, já fica. Tem feriado hoje, segunda é feriado de novo. Então, assim. Então, pois é, segunda não vai... Mas não tem feriado não, viu, André? O pessoal trabalha, rapaz. Não, mas a grama não vai vir. Estamos com greve aí que não vai vir. Essa greve... Agora, e o tanto de dinheiro que o Atlético perde jogando no Mineirão? Demais. Mineirão é muito caro. Mineirão é muito caro. Depois a gente até olhar quanto que ficou pro Cruzeiro aí para esse jogo de ontem aí do Bahia, só para ter uma ideia. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do momento que vive o Atlético e alguns questionamentos. Tanto que o Breno Galante falou aí que na zona mista vai perguntar a todos os jogadores ali que passarem por que o Cuca tirou praticamente do time o Gabriel Menino. Sinceramente, eu também não consigo entender. Porque o menino vinha praticamente como um titular absoluto. Eles até falaram ali que não acham que o menino está assim, num patamar acima de tudo para ser um titular absoluto. Mas a melhor atuação do Atlético, o melhor time do Atlético em 2025, contava com o Gabriel Menino no meio. E de repente ele perde a vaga para o Rubens. Sinceramente, eu acho que com o Gabriel Menino estava melhor. Tá? Opinião minha e da maioria ali do programa. E a estatística também. Porque o time não vem atuando bem. Tudo bem contra o Grêmio. Jogou bem, mas perdeu. Jogou bem contra o São Paulo. Agora não jogou bem contra o Vitória. Não jogou bem contra o Santos. Então, sim, ligou uma luz de alerta e sim, o Galo precisa dar uma resposta nesse próximo jogo. Precisa dar uma resposta urgente. Se Deus quiser, o Galo volta aos trilhos e traz uma vitória para tirar a gente lá de baixo da tabela, né? É só início, mas tá feio o Galo. Toda a mídia de todo o país colocando o Galo como um dos favoritos para título. O Galo, 4 rodadas, estando a vice-lanterna. Então, a gente espera que o Galo dê uma reviravolta nessa situação, que o Cuca consiga acertar esse time e sim voltar a vencer em 2025. Então, você que assistiu o vídeo até agora, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião, deixe aí nos comentários o que você achou, você concorda ou discorda com tudo que foi falado. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.